Saudação, amigos e amigas, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença, pela sua paciência. Eu começo o encontro hoje assim. Que Deus me livre e me proteja de todo mal. Amém. Que Deus me livre da maldade alheia. Que Deus me livre de energia ruim. Que Deus me livre de quem torce contra, de quem pelas costas fala mal de mim. Que eu possa ser exemplo para quem sofre, que eu seja colo quente a quem precisa, que meu abraço forte e verdadeiro desate o nó de vida indecisa. Deus me proteja quando eu sorrir, Deus seja colo quando eu chorar. Que Deus me guarde no meu ir e vir, guie os meus passos por onde eu passar. Muito bem, a gente entra hoje com esse pensamento para a gente ter esperança de sermos fortaleza e solo seguro para aquelas pessoas que precisam. Sexta-feira da quarta semana da Quaresma, o evangelho de hoje, João capítulo 7, versículo 1 ao 2, versículos 10, depois versículo 25 ao 30. E a gente entra neste evangelho de hoje refletindo seriamente sobre as nossas escolhas. Nós estamos aí em Brasília acontecendo, né? Essa discussão aí de tentar, vamos dizer assim, dar um troco nos Estados Unidos, que tarifou o Brasil em 10% em seus produtos, sendo uma das tarifas mais baixas, e alguém disse que essa tarifa só foi pequena porque Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos pedindo pelo Brasil. Bom, se ele pediu, ele pediu mal, porque quem sabe pedir pede direito. Eu dizia para algumas freiras, e dizia isso, e digo isso muitas das vezes para alguns amigos, quando se faz a caridade direito. Quando se faz um trabalho, faz o trabalho inteiro. A gente não pode fazer pela metade a caridade. Ninguém ama pela metade. Ninguém pode trabalhar pela metade e receber um salário inteiro. E se ele esteve lá e conseguiu essa coisa, não fez mais do que a obrigação dele, já que ele foi um dos que pediu que o Brasil sofresse intervenção estrangeira, atacando a pátria, cometendo o crime de lesa pátria. Ele e o pai dele prestam continência para a bandeira estadunidense. Então, se ele for pedir alguma coisa, ele não fez mais do que esse capacho do Trump. E agora nós vamos fazer, como diz aprovado pela Câmara, vamos ter o contragolpe. E precisamos sim dar o contragolpe, porque nós, o Brasil, somos uma pátria soberana. E como pátria soberana, temos o dever de fazer valer nossa soberania, não somente no WhatsApp, no Facebook, em rede social, mas também no campo da política internacional. E ainda falando na política, Grauber está para ser caçado, porque Paulo Magalhães, que é parente da família Magalhães, sobrinho, primo, sei lá, do ACM Magalhães, nós conhecemos bem que no Brasil nós temos as oligarquias ainda existentes, né, oligarquias no Maranhão com a família Sarney, oligarquia na Bahia com a família Magalhães, oligarquias no caso no Ceará com a família do Cid Gomes, né, Ciro Gomes, e São Paulo teve um tempo a oligarquia de Maluf. Tudo era Maluf que tinha feito, inclusive Maluf, que foi um dos braços de apoio na ditadura militar. E a gente olha claramente que esse camarada propõe. Por que ele propõe? Porque o Grauber foi um dos deputados que questionou o fundão, o fundo secreto, que muitos deputados gostam de ter para poder barganhar e conseguir desviar dinheiro. Por exemplo, um deputado que recebeu fundo secreto, ele é de São Paulo e botou obras de cobras lá no Maranhão e de cobras na Paraíba. Por que ele é de São Paulo e indica obras em outros estados que não tem nada a ver? Bom, deve ser que ele está querendo ser presidente. Bom, eu paro por aqui e vamos tentar meditar, contemplar o evangelho de hoje, que é o evangelho onde Jesus ele começa a ser reconhecido a partir da sua ação. Ontem ele falou para a gente que nós devemos reconhecer o Pai que nos envia a partir das obras do seu Filho. E aí Jesus hoje, sabendo
que há uma procura para matá-lo, e ele tendo consciência que havia um tempo, e esse tempo dado por Deus, nós somos chamados a isso, somos chamados a viver no tempo, não na eternidade. E Jesus, quando traz esse contexto, e aqui no versículo 10 há um conflito, né? Porque o evangelista coloca, quando seus irmãos já tinham subido. Todo mundo que é evangélico diz seus irmãos, filhos de Maria e José. Muitas das vezes eram irmãos porque viviam no mesmo clã, na mesma origem comum. O interessante ainda é que Jesus, nessa festa, já nessa região, ele começa a colocar os fatos. E aí ele fala em público e ninguém faz nada. E Jesus deixa bem claro quem é ele. Jesus diz, vós me conheceis. Jesus, ele hora nenhuma fugiu da sua missão de anunciar a boa nova. Por mais que alguém queira fazer uma leitura fundamentalista, aonde diz que Jesus tinha que morrer na cruz porque tinha que morrer, não, ele não tinha que morrer na cruz. Ele morreu na cruz por ter vivido a condição de profeta. Muitos covardes que hoje agem em nosso meio, seja ele no meio eclesial ou no meio civil, né? A gente vê claramente essas pessoas que usam a religião e se escondem. E aqui ele fala, olha, não tem jeito. Eu vou ter que passar por isso. E Jesus deixa bem claro ainda quem é ele, no sentido pleno de não desanimar, de não deixar de cumprir sua missão. Interessante ainda é que as pessoas sabem quem é Jesus, conhecem bem quem é Jesus, sabem muito bem de onde ele veio, qual era o endereço dele, até mesmo seu CNPJ. E Jesus, ele traz para esse contexto uma libertação, uma plena libertação. Não é qualquer libertação meia boca, mas uma libertação muito plena. E ele traz para nós ainda, aqui ele diz, onde sou. E ele deixa bem claro, eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. No versículo 28. Ou seja, ele tem consciência de quem é ele tem consciência qual é a missão dele, e ele sabe claramente qual é o direito dele. E ele deixa bem claro que faltava naqueles que estavam ali uma experiência de fato salvífica. Eu digo às vezes, em algumas conversas, e falo, muita gente vai à igreja por puro modismo. Nós não podemos ir à missa, não podemos ir à igreja, não podemos ir no culto apenas por moda, mas para renovar ou para assumir o compromisso que nós temos para com Deus, o compromisso para que temos com o irmão. Ah, não, mas o irmão não é meu, não interessa. O compromisso que nós temos para com aquele que nos enviou. E quem nos envia é o Filho, em nome do Pai, com a força do Espírito Santo. E eu paro por aqui, peço a você que deixe seu like, faça seu comentário e nos ajude a continuar produzindo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Que Deus mantenha a nossa chama acesa, que a nossa mesa nunca esteja só, que o pão nosso sempre a cada dia nos traga alegria de um mundo melhor. Amém. Que Deus me livre e me proteja de todo mal. Amém. Que Deus me livre da maldade alheia.